Para abrirmos a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Vamos ler os versículos 18 e 19 apenas. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Na verdade, a gente já tratou o versículo 18 na semana passada. Nessa vamos tratar do versículo 19, mas vamos ler os dois. São os dois primeiros versículos desse parágrafo. Os irmãos não tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para levantar a mão e a gente tirar as dúvidas, tá bem? Todos encontraram? Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, agora, Pai, eu te peço o auxílio, a sabedoria, discernimento, a iluminação do Teu Santo Espírito para poder ensinar a verdade da Tua palavra, proclamar a glória do Teu reino, as virtudes, a sabedoria que vem do alto, também o consolo da Tua palavra para nós. Ajuda-me, ó Deus, para que eu seja fiel, para que eu não fale aquilo que não convém, mas guiado pelo Teu Santo Espírito, que as palavras proclamadas aqui sejam verdadeiras e santas para o louvor da Tua glória, Deus, e para a edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus, eu te peço humildemente e já te agradeço pelo Teu infinito amor. Amém. Meus irmãos, eu tenho dito que talvez a melhor forma, de estudarmos a primeira carta de João sejam por parágrafos. Né? Esse parágrafo tem bem mais do que 2 versículos, ele vai até o versículo 27. Mas, como esses 2 versículos eles são tão densos, tão cheios de... Na verdade, toda a carta de João ela é cheia de sabedoria, cheia de ensino, de uma teologia robusta. Mas esses 2 versículos especificamente, eles trazem palavras para nós, trazem verdades que são não só densas no seu ensino, como até intrigantes. Né? Desperta muita curiosidade, muito desejo das pessoas de entenderem mais. Ouve-se a palavra anticristo, lembra-se de Apocalipse, lembra-se de fim dos tempos, e a nossa mente começa a pensar, e agora? E como vai ser? E muitas são as perguntas. É um tema que é impossível ser esgotado em 1 ou 2 noites. Né? Na verdade, a gente estudou aqui por meses o livro de Apocalipse, ainda não... Acho que não chegamos nem na metade dele. Estudamos por 9 meses, mais ou menos. Mas bem, é importante relembrar que eu tenho sempre dito todas as semanas, é importante isso também, essa repetição, para que fixe em nossa mente, para que quando a gente pegue esse livro, o livro da Bíblia, a gente não lê uma vez, entendeu todo e deixa de ler. A gente sempre vai voltar à Escritura, vamos ler, vamos ser consolados por textos que já nos consolaram antes, vamos ser edificados por textos que já nos edificaram antes, né? Diferente do que o povo diz aí, igrejas múltiplas aí, mundo afora, a gente vai descobrir coisas, doutrinas novas, o texto vai nos ensinar coisas novas. Às vezes nos ensina, mas não que ele tenha uma interpretação nova, tá, irmãos? A interpretação do texto é única, é verdadeira. Dele a gente pode extrair vários ensinos. Não é que para uma pessoa Deus dá uma revelação, o texto significa uma coisa, para outra significa outra. A Escritura ela não é subjetiva nesse aspecto, mas a gente crê que uma pessoa, o apóstolo João, escreveu isso com um objetivo. Então, quando lemos, podemos chegar ao conhecimento desse objetivo
Porque é isso que, para isso que serve a escritura, né? Senão qualquer um pega o texto, lê de qualquer jeito e inventa qualquer coisa, tá? Então, 3 coisas são importantíssimas nesse texto, na verdade, na carta de João. A doutrina genuína, ela deve acompanhar o cristão, o entendimento verdadeiro, tá até dentro disso que eu acabei de falar. Aquele que entende verdadeiramente que foi transformado por Cristo, ele passa a ter uma vida obediente, ele obedece, ele tende a mudar de vida de acordo com aquilo que aprendeu. A Escritura vira e mexe, vai dizer, olha, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso errado. Mude. Mas também a Escritura vai dizer, você não faz isso, faça. A Bíblia ela não contém somente preceitos negativos, dizendo não pode, não pode, não pode. Ela tem muitos preceitos positivos, dizendo faça, haja assim, viva assim. Então, a doutrina verdadeira, associada a uma transformação do espírito verdadeiro na vida do crente, leva-nos a uma vida de obediência, tá? Mas não somente isso, não é só obediência, mas também uma vida de devoção fervorosa. É o fervor, é o amor pela verdade que nos alcançou por Cristo, pela sua obra, faz com que a nossa vida não seja robótica, mas verdadeiramente amável, né, e genuína diante de Deus. Bem, irmãos, então isso eu tenho dito sempre, todas as semanas, para que fique bem claro, bem fixo, para quando a gente voltar ao texto de João, a gente lembre sempre que esses princípios eles estão presentes no ensino joanino, tá? Bem, o último versículo que nós estudamos na semana passada foi justamente o versículo 18, que diz, filhinhos, a gente vê esse tratamento de João, ele dizendo assim, esta é a última hora. E nós vimos que essa expressão de João, ela relata que não que eles estavam, na verdade, ou que estávamos nos períodos finais, no que a nossa mente pensa ser os períodos finais. A gente pensa sempre uma coisa, amanhã vai acontecer, a qualquer instante vai acontecer. Pode acontecer, pode. Mas quando João fala a última hora, né, essa expressão escatológica que indica o escatom, o fim, na verdade, a última hora é inaugurada com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela chegará ao seu ápice, ao seu fim, na sua segunda vinda, quando ele há de vir para julgar vivos e mortos. Então, nós ainda estamos nesse período. Então, essa carta ela é totalmente pertinente para nós e aplicável para nós também, o seu ensino. E ele diz mais, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Aí João fala essas duas coisas. Olha, vem o anticristo, mas muitos têm surgido. Dando a ideia de que há uma diferença entre o anticristo e muitos que têm surgido por aí. E nós vimos isso. Quem são os anticristos? Né? São todos aqueles que negam que Jesus veio em carne. Todos aqueles que negam a obra de Cristo, que trabalham voluntariamente de forma contrária à verdade de Deus, do Evangelho, da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os anticristos. Mas nós vimos também na teologia paulina o que Paulo fala sobre os anticristos, ou sobre o anticristo final, ou as pessoas que têm o espírito do anticristo, ou seja, a disposição espiritual contrária à palavra de Deus. Eles não só negam que Jesus é o Cristo, muitos outros tentam se passar por Cristo. Aqueles que também vivem assim, se passando por Cristo. Meus irmãos, vocês não têm noção de quantas pessoas surgiram no passado se passando por Cristo. E quantas ainda surgem hoje. Tem vários vivos nesse momento dizendo, eu sou Cristo, que voltou. Vários. Religiões gigantescas sobre isso existem. Tem uma das mais bizarras é a do Jesus Homem, né? Que a galera até tatua, né? O 666, né? Dizendo que é uma coisa assim, uma loucura. Então, muitos anticristos têm surgido, mas tudo aponta para um anticristo final. Aquele que de fato enganará muitos, que virá pelo poder do maligno, pelo poder de Satanás mesmo, tentando usurpar o trono de Cristo. Eu dei o exemplo aqui, e até falei da nossa confissão, que trata, por exemplo, os papas como anticristos, que eles assumem o lugar de Cristo. Eles assumem a doutrina do vicarius filii Dei, né? O vicário do Filho de Deus, o substituto do Filho de Deus, quando não há substitutos para Cristo, quando não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Cristo é o mediador da eterna e nova aliança.
Então, o fato desse surgimento que já acontecia ali no primeiro século indica isso que estamos estudando hoje e também continuamos vendo hoje. O aparecimento dos anticristos indicam o que João disse. Por isso ele disse, por isso sabemos que é a última hora. Esse aparecimento, essa proliferação de pessoas contrárias à religião cristã indicam os últimos tempos, indicam o período das dores de parto. Não é? Bem, agora, o nosso texto de hoje, que é basicamente o versículo 19, né, da primeira carta de João, ele diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, esse ensino de João, ele tem uma ligação direta com o que ele já disse, mas ele traz alguns conceitos novos para nós e importantes para que vivamos um cristianismo realmente autêntico, verdadeiro e atentos para esse pecado terrível que João está falando aqui. Esse pecado, né, que dá o título da nossa mensagem, né, do nosso estudo de hoje, né, o que é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é esse que João escreve aqui. Mário, existe um pecado imperdoável? Existe. E nós veremos que pecado é esse, como ele se dá. Tá bem? Então, João está relatando aqui o pecado da apostasia. O que é apostasia? Essa palavra, né? Apostasia. Apostasia, ela significa assim, o abandono voluntário, o abandono verdadeiro da fé. A pessoa que comungou, que por um tempo participou, teve uma certa comunhão, uma certa vivência no meio do povo de Deus, ela voluntariamente abandonou. Ela diz, olha, isso não é mais para mim. Eu não acredito mais nisso. Pelo contrário, para mim isso é uma grande balela, não vale de nada. Veja, isso é apostasia. E João está dizendo que a apostasia de muita gente, né, essa proliferação da apostasia é um sinal, né, não só dos últimos tempos, mas é um sinal de que essas pessoas elas nunca foram de Cristo. Elas nunca foram de Cristo. E aqui eu faço uma afirmação que também poderia ser tranquilamente o título da mensagem. Fazer parte de uma igreja, ter um nome escrito no rol de membros da igreja visível, não é a evidência cabal da salvação. Certo? Ter um nome arrolado na lista dos membros de uma igreja não é a evidência final de que alguém é verdadeiramente salvo. Agora, um verdadeiro crente, ele deve estar na igreja? Sim. Não existe crente desigrejado. Desigrejado é outra heresia, tá? Que a Bíblia afirma e é muito firme contra esse erro. Mas o só fazer parte da igreja não constitui um verdadeiro cristianismo. Tá? Fazer parte da igreja visível não é o mesmo que fazer parte da igreja invisível. Mário, como assim? Igreja visível e igreja invisível. Que termos são esses? Bem, igreja visível, irmãos, é essa que nós podemos ver. É essa que os nossos olhos alcançam. A gente olha para um grupo de pessoas que proclamam o nome de Deus, a gente diz, ali tem uma igreja. E mais, a gente ainda consegue ler a placa. Igreja Batista Reformada Castelo Forte. A gente tem muitas igrejas visíveis e muita gente pertencendo à igreja visível. Aquelas que levam a Escritura, que carregam o novo estandarte de Cristo. Né? E a gente diz, olha, ali tem um povo de Deus. Mas nós, a nossa visão limitada, nos impede de conhecer o coração de cada um. Porém, os olhos do nosso Deus, aqueles que estão lá escritos em Apocalipse, que têm olhos como chamas de fogo, os olhos perscrutadores,
que vê todas as coisas, que nada pode se esconder deles, vê tudo. De modo que o nosso Senhor, sim, sabe quem são os verdadeiros membros da igreja, que são os verdadeiros salvos. Esses são membros não só da igreja visível, mas também da igreja invisível, que é aquela que são a igreja dos eleitos de Deus, os salvos, verdadeiramente. Tá bem? Então esse conceito é importante. Ser membro da igreja visível não garante ser membro da igreja invisível. Vou dar um exemplo aqui, depois eu vou citar esse exemplo de novo, o exemplo de Judas. Quem olhava para o corpo apostólico via Judas ali no corpo apostólico. Diria, aquele homem é um cristão, está entre os seguidores de Cristo. Tá? Apesar de que esse nome de cristãos é um pouquinho depois, mas ele está ali entre os seguidores de Cristo. Mas nós sabemos que Judas ele não era um dos membros da igreja invisível do Senhor. Ele não pertencia ao número dos eleitos de Deus. Então tem essa diferença importante. Outra divisão que nós podemos fazer acerca da igreja, só a título de conhecimento, é de igreja militante e igreja triunfante. Que diferença é essa? Igreja militante somos nós, os crentes vivos. Estamos ainda na obra militante do Senhor. Levando a bandeira do Evangelho, pregando a toda criatura. E existe a igreja triunfante, que são os nossos irmãos que já estão com o Senhor, já agora triunfam e gozam da alegria de estar ao lado do nosso Deus. Tá bem? Então, por que isso é importante para o conceito de apostasia? Porque a apostasia eram pessoas que estavam no meio da igreja de Deus e que, a um momento, se desviaram. Saíram da igreja. Eles saíram de tal forma que decidiram nunca mais voltar. Então, um texto bem interessante sobre a apostasia, sobre anticristos pontuais, que são essas pessoas que também se rebelaram contra Cristo. Um texto muito interessante encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Eu convido todos vocês a abrirem. Esse texto é muito interessante, apesar de ser um texto também difícil, tá? Eu já afirmo de cara que é um texto difícil. É um daqueles textos que são... Eu disse que de vez em quando ia trazer esses textos, né, aqui, os textos dos arminianos, os textos queridinhos dos arminianos para defender uma doutrina errada. Os arminianos aqui defendem, por exemplo, uma doutrina que nós sabemos que é absurda, não faz sentido algum com todo o escopo, com todo o contexto da Escritura, que é a doutrina da perda da salvação. Não é? Nós sabíamos que a apostasia eram crentes nominais apenas, eles nunca foram de fato salvos. Estavam no meio do povo de Deus, mas não eram dos nossos, como João afirma. É sobre isso que a carta aos Hebreus, no capítulo 6, o autor aos Hebreus vai falar do versículo 1 até o versículo 12. Agora, irmãos, quando a gente pega um texto tão difícil, tão complexo como esse, que tem expressões que podem nos remeter a outras coisas da Escritura, a gente deve fazer o seguinte: nós devemos aplicar o que nós chamamos de os bons princípios da interpretação bíblica, da hermenêutica, para poder entender corretamente essa passagem. Se a gente interpretar ela da forma como a gente quer, apenas superficialmente, a gente pode chegar a conclusões absurdas. Por exemplo, quais são os bons princípios da interpretação? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que o nosso Deus é absoluto, ele não se confunde. Portanto, se a sua palavra é inspirada, vem do próprio Deus, uma coisa óbvia é que a Bíblia nunca entrará em contradição. Ela nunca entrará em choque um texto com o outro. Então, um dos bons princípios da interpretação bíblica é pegar alguns textos que são mais nebulosos, mais obscuros ao nosso ver, pela nossa limitação, e nós não interpretamos as doutrinas mais básicas à luz de textos nebulosos. A gente interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. A gente não pega um texto nebuloso e eu vou na filosofia descobrir o significado do texto. Eu vou nas tradições humanas, na vontade do intérprete. Não é assim. Nós pegamos a Bíblia e com a Bíblia interpretamos a Bíblia. Doutrinas tão importantes da palavra de Deus, ela não vem de um texto bíblico. Ela normalmente está embasada em muitos outros textos. Então eu não posso pegar um texto nebuloso, extrair dele e dizer assim, um homem perde a salvação por esse texto.
Eu pego a Bíblia, um texto nebuloso, e vou para outro texto mais claro da Escritura, mais direto, sem inferências, e à luz desse texto eu interpreto o outro. Então essa é uma das regras mais básicas de interpretação bíblica, que de forma muito simples a gente diz o quê? A Bíblia explica a Bíblia. Essa é uma das regras mais básicas da interpretação bíblica, e quando a gente aplica isso da forma correta, a gente não acaba criando doutrinas malucas. Tá? Vejamos. Convido você a abrir Hebreus capítulo 12, capítulo 6, versículo 1. Não. Fala. Já é difícil, imagina que leva em consideração as revelações. Exatamente. Quando a gente lida com esse grupo, né, que trata de revelações, de coisas novas, a gente perde totalmente o parâmetro, né? Inclusive, quebra-se um princípio bíblico, né? O princípio bíblico de que a revelação está completa. João vai falar isso lá em Apocalipse, que está tudo completo, que ninguém deve acrescentar nem retirar nada. Quem faz isso trabalha com revelações, usa basicamente outro evangelho. Aquilo que Paulo diz, não receba. Se alguém trouxer outro evangelho, e normalmente as revelações nunca diz, olha, viver em adultério é pecado. A revelação nunca é uma coisa óbvia, é sempre uma coisa absurda, nada a ver. Um texto bíblico, tem vários significados dependendo do que o Espírito Santo fala para aquela pessoa naquele momento. Não, absurdo, né? Um texto bíblico ele tem um significado só, e de um texto bíblico a gente pode até ter várias aplicações. Aplicar na nossa vida de forma diferente, pela sabedoria de Deus, é possível. Agora, significados não, é um só, né? Entra em contradição, né? Isso faz com que a Bíblia se contradiga, né? Basicamente é a pura vontade do homem pecaminosa lidando aí com o texto, ou uma espiritualidade, né, mística, né? Que não é assim que a Bíblia trata, né? Por exemplo, esse texto, o texto de Hebreus 6, versículo 1, diz assim: por isso aqui é o autor aos Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem é esse autor, mas ele diz o seguinte: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele está falando daquelas coisas básicas. A salvação é pela graça, as obras não podem comprar a salvação. Jesus é o Cristo, é o Cordeiro de Deus, não há salvação em outro nome. Isso são os princípios elementares da doutrina de Cristo que o autor está falando aí. Ele diz o quê? Deixando isso que é elementar, ele não está dizendo para deixar de lado, tá, irmãos? Mas para que isso não seja isso não seja tudo na vida do homem. Ele diz assim: avancemos para o que é perfeito. Porque alguns, com a desculpa de simplicidade, o evangelho é muito simples, alguns gostam de dizer, né? Nunca estudam, nunca avançam. Isso é uma desculpa antiga, tá? No primeiro século. Não é de agora, não. É desculpa de quem não quer compromisso com estudar a palavra de Deus, com conhecer mais ao Senhor. O evangelho é simples e ao mesmo tempo é extremamente profundo, tá? Para algumas coisas é muito fácil, de forma que todo mundo tem acesso de entender que você não pode comprar a salvação, que é Deus que faz por você, por amor. E outras coisas são mais profundas, como esse texto, ele é bem profundo. Aí o autor diz o quê? Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, a gente não precisa ficar falando de novo que as obras mortas, elas não são suficientes para a salvação. Deve haver arrependimento e fé no Senhor. Né? Ou seja, você tem que progredir. Aí ele diz mais: o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São as coisas mais básicas da palavra de Deus. Bem, salvação pela graça, foi o que ele citou aí. Isso todo crente deve saber. O batismo, todo crente deve passar por isso. A imposição de mãos aqui, normalmente na ordenação dos oficiais da igreja. Da ressurreição dos mortos, todos serão ressuscitados. E do juízo eterno, que o Senhor julgará o mundo inteiro. Isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, isso é o básico. Todos devem conhecer acerca da fé. É o fundamental. Tá? De modo que renegar essas coisas, basicamente, é não ser um cristão. Então, o ensino aqui, a princípio, é o cristão ele deve se alimentar de forma verdadeira. Não só ficar tomando leitinho espiritual.
tá? Mas se alimentar para conhecer a boa doutrina de Cristo. Meus irmãos, é quando a gente conhece a boa doutrina de Cristo que a gente é colocado em dilemas desse mundo, e esse mundo é cheio de dilemas, que a gente vai saber como agir da forma correta. Firme quando deve ser firme, extremamente amoroso quando devemos ser, moderadamente quando devemos ser moderados. Tá? Isso fazemos quando nós temos o conhecimento da verdade para sermos incisivos, né, e ter uma vida de fato prática, verdadeira para a glória de Deus. Tá? Não temos como viver corretamente se a gente não sabe o que é o correto. E muitas coisas a gente precisa passar pelo crivo do conhecimento bíblico. Tá? Agora, essa parte é fácil entender do que o autor aos Hebreus está dizendo. A parte difícil vem agora, a parte mais nebulosa, que é quando ele passa a falar de apostasia. E os termos que ele vai usar para mostrar o como essas pessoas entraram na igreja e fizeram parte das coisas do reino de Deus, é o que deixa muita gente confusa. Tá? Vamos tentar trazer luz a esse texto, para entendermos melhor. Ele começa dizendo assim, olha, é impossível. Ele começa dizendo é impossível, e no versículo 6 ele vai dizer também é impossível. Então, isso aqui mostra a impossibilidade total. Tá? O texto é bem claro e enfático, que é impossível que essas pessoas se arrependam de novo. Tá? Então, olha, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, observe isso, foram iluminados, ele vai além, tá? Vai ficando mais nebuloso. Provaram o dom celestial, aí fica pior, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Em outros textos, a expressão mais forte, expondo a ignomínia, né? Uma zombaria extrema. Olha a complexidade desse texto. Olha quantas coisas são faladas que a gente entende ser coisas assim, pertencentes unicamente a um verdadeiro crente. Os arminianos leem isso e dizem, aqui é sobre perda de salvação. Só que ao fazerem isso, eles pegam esse texto e esquecem que a Bíblia tem centenas, milhares de outros textos. Tem que ficar só nesse texto e excluir todo o resto. Aí, de novo, a própria doutrina deles, que tem deles que acreditam que todo mundo vai ser salvo. O mundo inteiro, de alguma forma. Não são todos, né? A ideia do universalismo, né? Não são todos arminianos, tá? Na verdade, a minoria dos arminianos acreditam no universalismo. Aí, nesse fato, sim. De fato, os arminianos, eles têm uma multiplicidade de arminianismos por aí, tá? Tem os clássicos, tem os mais modernos, então é até difícil definir o que é arminianismo hoje, porque tem várias linhas. Mas, de forma simples, eles vão olhar para esse texto e vão dizer, perde-se a salvação. As pessoas tiveram essa proximidade com essas coisas celestiais e não tem mais, é porque perderam a salvação. Se tem essa proximidade, é porque eram salvos, né? Eles vão julgar isso. Na verdade, essa nada mais é, meus irmãos, do que uma confirmação mais extensa do que o que João disse no versículo 19, que a gente acabou de ler. João disse bem assim, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Veja que se você interpretar isso que nós lemos em Hebreus e confrontar com isso que João disse, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, você vai achar uma contradição grande. Porque o arminiano ele vai dizer o seguinte, eles eram dos nossos, mas deixaram de ser. O que João diz assim é que eles nunca foram, eles não eram dos nossos. Está no texto justamente que ele está falando sobre os anticristos, né? Sobre aqueles que têm a disposição contrária à verdade de Cristo do Evangelho. Então, nós vamos tentar entender melhor o que é que o autor aos Hebreus está afirmando com todas essas expressões. E vamos entender o contexto disso. Tá? Primeiro, o autor aos Hebreus está escrevendo a carta para hebreus. Eram pessoas que conheciam toda aquela lei, que viviam debaixo da lei e que se converteram ao cristianismo. Tá? E eles agora
também estavam sendo tentados por causa das perseguições a retornar para o judaísmo. Porque os judeus não estavam sendo perseguidos, mas os cristãos sim. E boa parte dos perseguidores eram judeus, tá? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que boa parte da perseguição que a igreja sofreu no primeiro século não era só do Império Romano, mas era também engendrada pelos judeus. Bem, mas o autor, aos Hebreus, ele diz assim, é impossível, mostrando que há uma impossibilidade total. Há uma impossibilidade total dessas pessoas se arrependerem novamente. É impossível. Por que é impossível? Aí o autor aos Hebreus ele começa a dar várias características do que aquelas pessoas experimentaram na igreja visível, no meio do povo de Deus, e nunca foram transformados verdadeiramente. Olha, eles foram iluminados. A gente falou disso no domingo, não foi? Que a palavra ela ilumina. Eles conseguiram receber dessa luz, né? Viviam nas trevas, conseguiram caminhar um pouco na luz. Não que a palavra de fato germinou em seus corações, mas eles são como aquela semente da parábola do semeador que caiu num solo rochoso, que por um tempo se apaixonaram pela verdade do evangelho, mas vindo depois a perseguição dura, correram. Não tinha raiz firme. Outros, foi a semente que germinou em meio a plantas que eram espinhosas. Cresceram aí naquelas plantas, sendo apertadas, estavam ali no meio do povo de Deus, mas nunca deram fruto verdadeiro. Ou seja, eles foram iluminados pela palavra. A palavra fez algum efeito neles. O autor aos Hebreus vai além. Eles não foram só iluminados pela palavra, mas eles provaram também o dom celestial. Aí, quando fala de dom celestial, os arminianos, em que sua maioria hoje são continuistas, pentecostais, ele falou de dom celestial, certamente. Se há evidência, para muitos pentecostais, a evidência do batismo com o Espírito Santo é ter o dom. Aí eles vão dizer, certamente essas pessoas tinham o Espírito Santo. Bem, aí que tá. Não é a evidência. A evidência do batismo do Espírito Santo é verdadeira conversão. É mudança de vida. Quer um exemplo grande disso? É que experimentar o dom celestial, primeiro vou dar a interpretação, é experimentar o amor. Esse é o maior dos dons que Paulo escreve lá. É a maior das virtudes, é o amor. Eles experimentaram o amor de Deus com a igreja, o cuidado na igreja, o cuidado que os irmãos têm. Por que tantos ímpios permanecem por muitos anos no meio da igreja? Às vezes não é só para fazer o mal, não, meus irmãos. É porque eles amam estar no meio de pessoas que são amáveis. Que por mais que tenham defeitos, são pessoas que você pode confiar. Que você pode viver uma vida e ser edificado por elas. Eles amam isso. Então, essas pessoas, elas provaram o dom celestial. Experimentaram o amor e o cuidado de Deus que está expresso na igreja visível. Será que esse dom é espiritual? Ainda que seja, que na verdade é expresso na próxima sentença, a quarta sentença, o autor aos Hebreus diz, se tornaram participantes do Espírito, né? Eu já afirmo que aqui não é batizado, mas eles desfrutaram de dons do Espírito. Aí você pergunta, mas é possível alguém desfrutar de um dom, realizar obras espirituais, fazer coisas santas, pelo menos aos olhos dos homens, e não ser habitado pelo Espírito Santo? A gente tem vários exemplos na Escritura. A gente tem, lá no Antigo Testamento, o exemplo de Saul. Nós sabemos que Saul, ele, enquanto esteve debaixo dos cuidados de Deus, obedecendo a Deus, ele foi muito abençoado. Saul, meus irmãos, a Bíblia diz que Saul profetizou. E criou-se um ditado no meio de Israel. E o ditado era assim, será Saul contado em meio aos profetas? Será que Saul é um dos profetas? Porque ele profetizou. E Saul não profetizou pela boca do demônio, não, ele profetizou. Porque o Espírito veio sobre ele profetizou. Mas ser alvo da ação do Espírito Santo não é necessariamente ser batizado pelo Espírito Santo. A prova disso é que tempos depois é dito que Saul era atormentado por espíritos.
malignos. E os espíritos vinham da parte de Deus como castigo, porque ele rejeitou a obra de Deus. Vocês lembram como é que Saul melhorava desses tormentos? É quando Davi ia lá tocar a harpa para ele. E aí ele ficava aliviado. Nós sabemos como Saul gastou toda a sua vida em uma busca louca, pelo menos a parte mais velha da sua vida, tentando matar Davi. E Deus já tinha rasgado o trono de Saul, entregue a Davi. Ele experimentou uma coisa grandiosa. E ao mesmo tempo, experimentou coisas terríveis, porque ele nunca foi de Deus. A Escritura diz mais, Cristo diz no Novo Testamento, que essa, inclusive, é a desculpa desses apóstatas. Esses homens fizeram grandes sinais, só que a expressão que Jesus usa para eles indica que eles nunca, não é que eles deixaram de ser dos nossos, é que eles nunca foram dos nossos. A desculpa dos falsos mestres, a desculpa de pessoas no grande dia do juízo, está relatado por Jesus. Jesus fala isso, prega no Sermão da Montanha. Mateus escreve. Mateus escreve que Jesus disse: naquele dia, muitos virão ao meu encontro e dirão: Senhor, Senhor. Veja, não é só Senhor, é Senhor, Senhor. Ainda enfatizarão: nós profetizamos em teu nome. Nós fizemos milagres. Nós expulsamos demônios. A gente fez muitas coisas. A resposta de Jesus é: você está mentindo, você não fez isso não. É isso que Jesus disse? Não. Jesus não disse que eles estavam, porque eles não estavam mentindo. Eles realmente fizeram todas essas coisas. Milagres, expulsaram demônios, fizeram muitas coisas. Mas a resposta de Jesus é: isso não é sinal de que vocês são meus. A resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. De modo que realizar grandes sinais não é uma evidência da habitação do Espírito Santo. Aí você pergunta: por que Deus permite que pessoas ímpias sejam usadas para o bem dentro da igreja? É simples, porque Deus é muito bom. Deus permite que homens maus, que às vezes são apóstolos, preguem o evangelho para a gente se converta. Deus permite que, por meio de homens maus, as pessoas, aconteceu muito no primeiro século, fossem curadas. Sabe o que é interessante? Quando você vai ler no Evangelho de Lucas, tem um momento que diz assim: a comissão dos 12. Jesus envia os 12 apóstolos para várias cidades circunvizinhas ali para fazer grandes sinais. E eles voltam empolgados. Sabe quem estava no meio deles fazendo sinais, expulsando demônios e empolgado com tudo isso? Judas Iscariotes. Então, meus irmãos, ser alvo da bênção pontual de Deus para fazer até obras espirituais não é necessariamente uma garantia da salvação. Na verdade, é uma garantia que Deus está usando pessoas más para fazer o bem para muitas outras. Porque Deus é bom. E Ele pode fazer isso. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado para que a gente não interprete errado coisas importantes da Escritura. Então, de modo nenhum, se tornar participante do Espírito, ser alvo do dom celestial, serem iluminados pela palavra, de modo algum, isso indica que esses homens eram cristãos autênticos, convertidos verdadeiramente, e depois perderam a salvação. Desfrutar dos dons revelados na igreja não é sinal da habitação do Espírito Santo. É até algo para a gente refletir, né, Mário? Você me perguntou isso porque é muito intrínseco ao mesmo tempo. Exatamente. Olhar para você, ver que você faz muitas coisas. Exatamente. Exatamente. Na verdade, tudo isso que João está falando é um alerta para nós. Tudo isso que o autor aos Hebreus está escrevendo é justamente esse alerta. É cuidado. Não achem que o fato de vocês fazerem obras, trabalhar no reino de Deus, garante a salvação. Se você não foi verdadeiramente transformado e salvo por Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados, isso não vale de nada. Algumas pessoas são abençoadas por isso, isso é ótimo. Mas diante de Deus, isso não vai comprar a sua salvação. Pior ainda, muito pior, são essas pessoas que estão sendo tratadas aqui. São pessoas que, de fato, tendo experimentado tudo isso, abandonaram voluntariamente. Eles disseram: não quero mais isso.
Então, desfrutar desses dons, né, que são muitos dons, muitos poderes que os homens podem experimentar sem serem verdadeiramente salvos, não é uma garantia da salvação. A ideia que você já falou já, no sentido de que as pessoas, tem pessoas que acreditam que são salvas pelas obras. Exatamente, exatamente. Aí a gente tem esses dois grupos, né, essa divisão, esses dois grupos. Tem os que acreditam que são salvos, porque nunca tiveram o coração transformado, mas estavam ali no meio do povo de Deus. Era o que a Escritura chama de joio, no meio do trigo. E esses aqui que abandonaram mesmo. Isso aqui, né, é justamente o que o autor vai dizer, né, que é os Hebreus. Então, é importante, irmãos, a gente saber disso, viu? Pregações bíblicas, tanto ouvir quanto pregar, não confere ao homem a dádiva de ser um salvo. Isso diz respeito a Deus. Deus é bom e nos concede isso. Não é? É por meio da pregação, obviamente, que nós nos convertemos. Mas não é só ouvir propriamente, ou saber pregar. Tem ímpios que conhecem a Escritura de trás para frente e são excelentes em fazer. A gente conhece quem está mais tempo no Evangelho, na caminhada cristã, conhece homens que foram servos de Deus no passado, fizeram grandes pregações bíblicas e depois apostataram na fé. Um exemplo disso que eu sempre cito aqui é Caio Fábio. Caio Fábio fazia pregações incríveis, lindas, bíblicas, e hoje o cara fala maluquice assim que você dá vergonha de assistir. Até pelas palavras baixas que ele usa. Então, pregações, curas, milagres, livramentos. O Senhor pode dar livramento a ímpio? Claro que pode. Quantos ímpios já receberam o livramento do Senhor? É por isso que Jesus dirá para esses falsos profetas ou para falsos crentes: nunca vos conheci. E o argumento deles era: nós fizemos tudo isso, Senhor. E fizemos em teu nome. Eu disse: sim, é verdade, fizeram. Mas eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci, não é que Jesus não sabia quem eles eram, não. Eu nunca me relacionei com vocês. Eu nunca tive a irmandade. Vocês nunca foram filhos do meu pai. Né? Ou seja, isso nos ensina que a igreja de Deus ela é muito sublime. Saber de tudo isso nos ensina que a igreja de Deus é uma grande joia do Senhor nesse mundo. É um grande luzeiro, é uma grande fogueira que ilumina muitos. Mesmo que muitos deles não sejam cristãos autênticos, estar no meio do povo de Deus é muito abençoador. Esse texto é uma prova disso. É uma grande bênção estar no meio do povo de Deus, até para quem não é crente. Agora, ter um nome no hall de membros de uma igreja não garante entrada no reino dos céus. O texto diz mais: eles provaram a palavra de Deus. O autor aos Hebreus diz: eles provaram, é a quinta sentença, se você sair contando é a quinta. Eles provaram a palavra de Deus. A palavra de Deus é virtuosa, é abençoadora, ela abençoa qualquer um que busque. Até que não é transformado, que pega alguns textos, é muito possível que você já tenha visto alguém que não é crente, usa textos bíblicos e diz: olha, esse texto aqui é uma verdade, eu experimento isso. Às vezes bota até na Bíblia do Instagram os versículos e vive, e é abençoado porque a palavra dela procede a grande virtude da sabedoria de Deus. E viver, mesmo que não vivam todo, faz com que você experimente coisas do reino de Deus, sem ser um membro do reino de Deus. O autor aos Hebreus diz ainda que eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. Como assim? Os poderes do mundo vindouro? Sim. Eles provaram todas as evidências do cuidado de Deus para a igreja. Quando Deus cuida da igreja, e Ele cuida de fato, de diversos modos, você tem uma fagulha do que será na eternidade. Isso é provar a evidência do mundo vindouro. Evidentemente, quem experimentou todas essas coisas e caiu em apostasia, não tem como retornar. Como é que você retorna? Se a pessoa que viveu tudo isso diz agora: eu não acredito mais em nada disso, isso não serve para mim. Observe. Lembra que eu falei que a apostasia é um pecado imperdoável? Está claro aqui que o autor aos Hebreus diz: é impossível renová-los para o arrependimento. A apostasia é muito parecido, na verdade é o mesmo pecado com a roupagem diferente da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz: esse é um pecado imperdoável, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Algumas pessoas acham que blasfemar contra o Espírito Santo é aqueles pensamentos intrusivos, malucos, que faz com que você pense uma coisa
que envolva o nome de Deus, você pensa, eita, meu Deus, pequei agora, será que eu não tenho mais perdão? Não é isso não, irmãos. Blasfêmia contra o Espírito Santo, ela foi realizada ali. Você vai ver que eram fariseus, eram homens que eram conhecedores da palavra de Deus, escribas, sacerdotes ali no primeiro século, diante de Cristo. Eles viram Jesus realizar sinais. O que os sinais de Jesus indicavam? Os sinais de Jesus indicavam aquilo que ele disse na abertura do seu ministério. Hoje se cumpriu a escritura, o reino de Deus chegou. Por quê? Os coxos andam, os cegos veem, morto é ressuscitado, leproso é curado. Eu estou ampliando a lista, tá? Estou maximizando. E aos pobres é pregado o reino de Deus. Pessoas são libertas de demônios. Todas essas eram evidências do reino de Deus. Quem mais devia conhecer, se não aqueles homens que viviam com a Bíblia debaixo do braço de noite, traduzindo e copiando e dizendo que conhecem mais do que todo mundo? Se eles, que diziam viver tudo aquilo, Cristo chega, é a prova cabal, a evidência visual de que tudo aconteceu. Eles dizem, você expulsa Satanás pelo nome de Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles pegam a obra de Cristo, que era a evidência da chegada do Messias, a evidência de que o reino de Deus chegou, e ele diz, olha, não, quem faz isso é o diabo. Esses homens tinham como serem perdoados? A resposta é não. Mas eles não tinham como ser perdoados, irmãos. Não é porque o perdão de Deus é muito curto, que tem um limite até aqui. É porque as pessoas que chegaram a esse ponto de cauterização mental, de uma mente cauterizada, eles nunca se arrependerão. Eles tinham a escritura inteira e viram o cumprimento da escritura. Eles viram. É só ler e confrontar. É verdade. É isso mesmo que está escrito. E eles disseram, não é. Qual o outro argumento que resta para eles? O que é que pode fazer esses homens se arrependerem? A resposta é nada. É impossível. A mesma coisa. É porque ali eles estavam na transição. Mas a mesma coisa acontece com quem está dentro da igreja. Quem viu todo o reino de Deus, toda a bênção de Deus no meio da igreja do Senhor, experimentou desse amor e chegou um momento e disse, não quero mais. O que é que vai fazer essa pessoa se arrepender novamente? Em outras palavras, o que aqueles fariseus queriam era, eu quero outro Messias, não quero você. Tem outro Messias para eles? Tem outro Salvador para eles? Não tem. Quem está no meio da igreja que sai e diz, eu não quero mais isso, eu até quero um Deus, mas não quero isso. O que eles estão dizendo? Eu quero outro Messias, eu não quero esse Cristo. Tem outro para eles? É a mesma coisa, não tem. É o mesmo pecado. Mas seria a ponto assim, da pessoa blasfemar mesmo contra Deus, falar absurdos. Porque assim, uma coisa que é comum a gente ver no meio cristão, são pessoas que nasceram em berço evangélico, vivem por certo tempo na igreja até a adolescência, se revoltam, e normalmente tem um período de revolta que eles saem da igreja e eles não querem conta mesmo. Eu vou chegar agora nisso aí. Mas muitos deles voltam e vivem uma vida pronto, perfeito. verdadeira. Eu vou chegar aí. Eles vão para uma doutrina que a vida toda, né? Pelo contra, por exemplo. A rebeldia leva a isso. Como eu já vi muito. Isso, Filho de pastor, que aí se revolta. Só que muitos voltam. Ele está falando dos que voltam, né? Se isso é considerado blasfêmia. Não, é aí que eu vou dizer. Existe uma diferença entre o pecado, a frieza, né? A frieza, o pecado, o que a gente diz comumente, né? Fulano está desviado, né? E a apostasia, né? Eu botei até isso, é importante a gente pontuar. A apostasia, ele é o abandono voluntário e absoluto. Não é uma rebeldia, não é uma loucura da mente, é o abandono cabal. Olha, rejeito, eu não quero esse Cristo. Assim, eu tive todas as evidências, eu vi, eu sei que é verdade, eu não quero. Quer dizer, isso não vem de Deus, não é para mim. Muita gente passa por isso. E é interessante, a apostasia, ela não necessariamente significa proclamar isso. A gente tem apostasias que não são proclamadas. Eu, por exemplo, citei o Caio Fábio, para mim, o Caio Fábio é um apóstata, mas ele nunca proclamou a apostasia. O que foi que ele fez? Ele abandonou toda a doutrina certa que ele pregou antes e agora prega uma nova coisa. Ele continua dizendo que crê em Deus, ele continua dizendo que tem o reino de Deus, só que ele prega agora um evangelho que é outro. Então não é necessariamente o proclamar da boca para fora. Os fariseus, eles continuaram dizendo que acreditavam no Deus de Israel.
Eles continuaram dizendo, ainda acredito, Deus, eu não quero esse Cristo. Eu só acredito, Deus de Israel. Para mim o Messias ainda vai vir. É o que eles diziam. Até hoje esperam o Messias. Então não era só blasfemar. Pode ser que alguns apóstatas usem de blasfêmia, né? Da blasfêmia voluntária, né? Porque na verdade, crer em outro evangelho é blasfêmia, né? Dizer que Jesus não é aquilo que ele fez, não é de Deus, é blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável? É rejeitar a obra de Cristo. Aqueles fariseus rejeitaram de tal forma que eles nunca iam se arrepender. E algumas pessoas que estavam no meio de nós, como João disse, saíram de tal forma, blasfemaram, apostataram da obra de Cristo, que é aplicada pelo Espírito Santo, de tal forma que cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não necessariamente significa proclamar palavras torpes, né, contra o Senhor, mas é ação. Tá? Por isso que eu gosto de fazer essa diferença entre apostasia e pecado e citar um exemplo para isso, muito bom. Vou dar um exemplo de apostasia, Judas. Judas é um exemplo de apóstata. Ele vendeu a Cristo, ele experimentou todos esses poderes, ele experimentou tudo isso, de estar entre os 12, viu pães e peixes sendo multiplicados, alimentando multidões, viu morto ser ressurreto, que mais? Jesus andar sobre as águas, ele viu tudo. Coxo andar, leproso ser purificado, gente receber seus mortos de volta à vida, cego ver, tudo. Ele vende a Jesus, você não vê ele blasfemando, ele comeu a ceia com Jesus, mas no coração dele estava, agora eu vou ali vender, ganhar 30 moedas de prata. Qual foi o fim de Judas? Ele sofreu um remorso tal que ele se enforcou, se matou, a ponto das suas tripas, né, caírem. Né? O texto diz isso, que ele se abriu pelo meio, se rasgou todo, né? E aquele campo que ele comprou com aquele dinheiro ficou chamado de campo de sangue, né? A gente tem no mesmo dia, na mesma cena, um pecado gravíssimo, que não é apostasia, não foi, mas foi um pecado gravíssimo. Pedro traiu Jesus. Ele negou a Cristo 3 vezes, disse, eu não sou deles, eu nem conheço eles. Só que quando o Espírito Santo incomodou por meio do galo que cantou, é dito que, e saindo dali, Pedro chorou amargamente e voltou a Cristo. Você entende essa diferença? Apostasia é aquela coisa final, definitiva. Não é uma revolta, não é uma frieza, não é um pecado, não é aquele desvio, eu estou vivendo aqui uma fraqueza espiritual. São pessoas que voluntariamente disseram, isso não é de Deus, não quero mais. É muito estranho. Acho que nem a própria pessoa talvez consiga entender. Assim que passa. Sim, possivelmente. Por que isso acontece? É porque o Espírito Santo saiu dela, foi embora. É absurdo você pensar nisso, né? É até absurdo dizer assim, não quero mais essa pessoa, não, vou embora. É porque elas nunca tiveram. Elas estavam no meio do povo de Deus, mas nunca foram dos nossos. É isso que o autor aos Hebreus diz. É impossível renová-los para o arrependimento. Quando ele diz assim, é impossível renová-los ao arrependimento, ou quando Jesus diz para os fariseus lá, não tem perdão isso que vocês estão fazendo, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é que essas pessoas vão um dia se ajoelhar diante de Deus, Deus me perdoa por isso. Aí Deus vai dizer, não quero mais não, já foi. Perdeu, queimou a chance. Não tem mais ficha para você não. Não é isso não. É porque essas pessoas, elas nunca farão isso. Essa obra do levar o homem ao arrependimento é tão somente do Espírito Santo. E essas pessoas voluntariamente rejeitaram. Rejeitaram tudo que foi ouvido. Voltando para a parábola do semeador, que é muito pertinente para vários contextos, o solo do coração era rochoso. Foi pisada a palavra de Deus que tentou ser semeada. O diabo roubou. Nunca fez morada no coração deles. Alguns fez, era rasa. De outros também foram feitos, mas estavam entre espinhos, que era o pecado. Mas de outros nunca foram feitos essa morada. No dia que essa planta é arrancada por não produzir fruto, ela é arrancada de uma vez por todas. Por isso que você vê que eu estou pegando esse texto de Hebreus e estou levando sempre para outros pontos da Escritura que falam do mesmo conteúdo do uso dos dons, que é possível usar dons, ter dons espirituais, fazer coisas extraordinárias sem ser um cristão verdadeiro. Você está vendo como é que interpreta a Bíblia? Um texto nebuloso como esse, a gente tem que recorrer a textos mais claros. Eu não posso pegar esse texto e dizer assim, tá vendo essas pessoas?
elas perderam a salvação. Eram salvas e não são mais. Sim, mas eu acho dessa afirmação na Bíblia. O texto não diz que elas eram salvas. Diz que elas estavam no meio de nós. Pode falar, irmão. Mas Oséias 6, 7. Mas eles transgrediram a aliança com Adão, e eles foram fiéis a mim. Oséias 6, 7. Vocês querem arrependimento fingido. Arrependimento o quê? Fingido. Fingido. Ah, tá. É sobre... A explicação basicamente É sobre isso também. Oi? afirmando essa questão O mesmo contexto, o mesmo contexto. de a cidade dos que praticam justiça e manchados por sangue. Isso, o mesmo contexto. É o contexto da boca dizer uma coisa e o coração fazer outra, né? A vida demonstrar outra, né? É o mesmo contexto também. Serve como isso. Como exemplo de apostasia, né? De ser um cristão apenas nominal, da boca para fora, tá? Coisa interessante. Quando João fala assim que eles foram embora, né? Que não eram dos nossos, ele está falando de pessoas que, de fato, abandonaram, né? Porque ali o contexto era de perseguição muito grande do evangelho. Então, para algumas pessoas era mais cômodo voltar a ser judeu, e voltar para o judaísmo, né? Não ser judeu, né? Porque ser judeu, eles eram judeus, voltar ao judaísmo, para parar a perseguição e ainda dizer, não, ainda continuo acreditando em Deus, vou lá na sinagoga. Mas abandonaram os preceitos básicos da fé em Cristo, a vinda do Messias. Não é? A questão no caso do dom da cura, seria ainda isso? Se existe ainda. Poderia ser um. Tá? Acredito que eu, nessa altura do campeonato, quando a Carta dos Hebreus foi escrita, nós somos sensacionistas e entendemos que isso foi desvanecendo. Esses dons passaram por um declínio até porque, de fato, acabou a necessidade. Né? Provavelmente aqui talvez não existisse mais. Podia ser que existisse, é difícil dizer. Tá? Hoje não, né? Hoje não, mas nessa época que possivelmente ainda a gente vê os dons desvanecendo até na pessoa de Paulo, né? Paulo curava, tinha gente que queria passar na sombra deles para serem curados, né? Mas depois, quando Paulo mandou uma carta para Timóteo tá doente, Paulo diz assim: Timóteo, toma um remédio aí com vinho por causa do seu estômago, né? Gente, mas Paulo não tinha o dom da cura, porque não curou logo Timóteo, né? Um servo de Deus. Porque os dons eles tinham um objetivo pontual, né? Que era de propagação inicial do evangelho. Era a mesma evidência, a evidência de Cristo, que diz, olha, o reino de Deus chegou, essa evidência precisava ficar clara para todo mundo. Uma vez que ficou claro que o reino de Deus chegou, essa evidência não mais é necessária, né? Então, tem muitas igrejas que falam, né? Pegue Harry Soares mesmo. Sim. A igreja da cura. A igreja da cura, a maioria é fake, viu? A maioria é teatro e tem até esquemas aí de contratar atores para isso, viu? Para ir cadeira de roda e andar e por aí vai. Absurdo, né? Então, o autor diz assim, é impossível renová-los para o arrependimento. Significa que eles nunca vão se arrepender. Que eles nunca terão a mente renovada para isso. Eles experimentaram tudo que era virtude espiritual do reino de Deus. Isso vale hoje, tá? As pessoas experimentam isso na igreja. A pregação, principalmente por meio da pregação, vem o que Cristo fez. Toda vez que a gente anuncia o que Cristo fez, a gente está anunciando a evidência de que o reino de Deus chegou. Né? Ela já foi feita, está muito claro, está documentado com muitas testemunhas. E aí as pessoas ouvem e alguns rejeitam, abandonam. Né? Ouviram por muito tempo, disseram crer, depois rejeitam, vão embora e não voltam mais. Isso nada mais é do que apostasia. Alguns apóstatas são rebeldes, no sentido do modo de agir. Outros não, gente. Ou simplesmente vão embora, não quer briga com ninguém, vai simplesmente embora. São apóstatas. Tá? É que a gente às vezes quer botar na caixinha, né? Apostasia aquele cruel, que disseram não quero mais, não. Às vezes permanece no meio da igreja pregando blasfêmias e heresias. Tá? Pregando coisas totalmente pecaminosas. Né? Apesar de sempre ter tido uma doutrina que eu discordo, a doutrina arminiana, você pega uma pregação de Silas Malafaia da década de 90, ele era muito sério. Não tinha essa loucura por dinheiro. Quando você vai pegar uma dos últimos 10, 15 anos, é outra pessoa. Né? Pô, até brinca, né? O Silas Malafaia do bigode era o raiz, né? Agora sem o bigode é totalmente herege. Então você tem vários exemplos na igreja de hoje. Por isso que nós devemos orar para que o Senhor nos mantenha fiéis, né? Tenha misericórdia de nós para que a gente não passe pela apostasia. Né? Então,
Por que é impossível renová-los para o arrependimento? O autor aos Hebreus diz, porque do contrário estariam crucificando para si mesmos o Filho de Deus. O que é que isso quer dizer? Como se eles quisessem ter outro Messias. Eles necessitavam de outra pessoa. Não é? Eles abandonariam a fé em Cristo, voltariam para o judaísmo e diziam, não, agora a gente quer um novo Messias, vamos esperar ele de novo, porque esse aqui deu errado, esse aqui todo mundo persegue, esse aqui todo mundo quer matar, né? Vamos esperar que as pessoas aceitem em paz, né? Não tem não, viu? O Messias é assim mesmo. Então não há novo sacrifício para eles. Não há um segundo método, não há um segundo caminho. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esses são provas que a gente pode apontar para a igreja católica. Ali é uma igreja apóstata. Né? Ao longo dos séculos, ela foi entrando em declínio de apostasia, assumindo heresias, né, doutrinas heréticas, que apontam um abandono total para o evangelho. Né? Um abandono total do evangelho, infelizmente. A gente clama a Deus. A igreja, né, a instituição, né? Dali Deus pode resgatar pessoas? Pode, claro. Já resgatou muitas, né? Boa parte de nós viemos de lá e o Senhor ainda tem muita gente para resgatar, tá? Então não há novo sacrifício, não há um segundo método, não há outro caminho. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fazendo isso, aquelas pessoas automaticamente estão, como o autor aos Hebreus diz, expondo a zombaria, expondo Jesus ao vexame, ao ridículo. Ao agirem assim, os apóstolos estão expondo Cristo ao desprezo. Estão dizendo, tá vendo aquilo ali que eu aprendi? Não vale de nada. Esse Messias é fraco. Não é suficiente para mim. Não é? Então, é como se o sacrifício de Cristo não tivesse valido nada. Como se sua obra tivesse sido em vão. Por isso, eles expõem Jesus ao desprezo. Então, esse é o significado do texto. Não eram cristãos reais que abandonaram a igreja. São ali joios, né? Demonstrados publicamente que são joio. Né? Que nunca foram o trigo do Senhor. Mas sempre foram aquela palha que estava destinada a ser queimada, né? Porque não apresenta o seu fruto. Né? Ou, em outras palavras, são os lobos infiltrados entre as ovelhas do Senhor. A Bíblia dá vários sinônimos disso, tá? Eu tenho ainda outros textos para lidar, mas o tempo avança, não é bastante. Eu vou só ler esse texto aqui, de João capítulo 10, versículos 7 a 15, diz assim: Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, comida, alimento. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é o pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja, se Jesus conhece as ovelhas, meu irmão, não tem como ele desconhecer, tá? Não tem como... O que a gente vê é que existem ovelhas infiltradas que se dispersam e logo são comidas pelos lobos. Existem os lobos que invadem. Existe um mercenário que tenta roubar as ovelhas. Mas as ovelhas de Cristo ouvem a voz do Senhor e conhecem. E Cristo conhece elas como conhece o Pai. E ele e o Pai é um só. Ele diz mais, eu dou a minha vida pelas ovelhas. É um absurdo pensar que essas ovelhas, por quem Cristo deu a vida, que ele conhece o momento e lá no final ele vai dizer, nunca vos conheci. É um absurdo pensar isso. Não é? Então, diferente das ovelhas de Cristo, que possuem um bom pastor, que as alimenta, guarda, revelam que o seu coração, essas, né, infiltradas, eram como um solo rochoso, uma terra cheia de plantas espinhosas. Esses são os que pecam para a morte. É outra expressão que João vai usar lá no capítulo 5, versículos 16 e 17, para a apostasia, o pecado para a morte, ou seja, o pecado que é impossível renovar para a vida. É mais uma expressão
de blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia, pecado para a morte. Ele diz, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Então até por esses pecados a gente não deve nem rogar. Né? Pela apostasia? É. Né? Então João encerra o versículo, né, 19, que é o nosso texto mesmo, com uma mensagem de alerta. Eu ia até ler o Hebreus até o versículo 12, depois vocês podem ver, né, que o texto fica bem interessante sobre galardão, salvação, para aqueles que ficam firmes na fé, né? Mas João, vamos adiantar porque o tempo já avançou bastante. João, ele dá essa mensagem de alerta, mas também de tranquilização para a igreja, né? Por que esses homens abandonaram a carreira que lhes foi proposta pela chamada do evangelho? Porque eles abandonaram, João escreve, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles não eram dos nossos. Por isso que eles foram embora. Eles nunca foram dos nossos. Portanto, a mensagem para nós é: certifique-se que você está em Cristo constantemente. Pois o verdadeiro filho de Cristo, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, persevera na fé. Esse alerta de João é para que a igreja persevere. Né? O mesmo João escreve lá em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perseverança é isso, manter os mandamentos e a fé. A fé, né, que é o que nos agarra em Cristo. Tá? Então, só para encerrar mesmo, de vez agora, aquela sessão que eu li de João 10, do versículo 22 a 30, diz assim, João capítulo 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Olha o que Jesus diz, bem claro isso. Vocês não creem, ele está falando para os fariseus, né? Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, preste atenção, irmãos, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. É isso que Jesus disse. Quem pode nos tirar das mãos de Cristo? Quem pode nos separar do seu infinito amor? A resposta é bem simples. Ninguém. Ninguém. Então é loucura dizer que algumas pessoas estavam em Cristo e depois não estavam mais. Que estavam entre nós, entre aquele povo, eram falsos cristãos. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar? Pode falar. Em relação a não devemos rogar pelos apóstolos, não devemos orar pelos apóstolos. A ideia é essa. A ideia é que a gente não deve... Eu penso o seguinte, que a gente só tem que ter muito cuidado com a nossa disposição em apontar os apóstatas, né? Apesar de parecer, eu prefiro pecar pelo excesso, é difícil, né? Mas acredito que o contexto também é que muitos desses apóstatas ali de João eram pessoas que também se tornaram perseguidores do evangelho, né? Estavam entre nós, abandonaram, se tornaram aí contrários mesmo, impetuosos contra o evangelho, né? Mas eu acho que quando ele fala assim que não rogue é porque expõe mesmo a impossibilidade dessas pessoas se arrependerem, né? Porque já é impossível. Se elas são apóstolas mesmo, eu só digo que a gente tem que ter cuidado para que a gente não defina com muita velocidade quem são os apóstatas, né? A gente espera que muitos sejam como um Pedro aí que está em pecado apenas. E ela estava falando sobre a questão da gente ser tardio em
Em apontar, tipo assim, é um descrente, é uma Isso, a gente não pode definir uma pessoa por um erro. Isso. Exatamente. Exatamente. Que o apóstata, ele experimentou e saiu, né? Alguns nunca experimentaram, a gente roga para que eles experimentem. Outra dúvida, né? Deixa eu falar. Se eu falar em relação aos desengajados, no caso, essa igreja que você disse, a igreja física e espiritual ou as duas? O desigrejado que eu falo é a igreja física, né? O cristão verdadeiro, ele tem que ser membro de uma comunidade. A gente vê tantas igrejas que assim, não pregam o real evangelho. Sim. E aí acaba que, como eu falei, em relação à interpretação da Bíblia, acaba que fica meio vago, a diferença é totalmente diferente do que a gente estuda. Isso. A ideia é isso mesmo, é o crente se esforçar e procurar uma igreja sã. E eu digo a você, Na minha igreja, física, que realmente prega a verdade, Você vai achar a igreja perfeita? Não. Tem até a velha historinha, né? Se você achar uma igreja perfeita, não entre. Se entrar, você vai destruir ela. Ela vai deixar de ser perfeita. Não faça. A gente não vai achar a igreja perfeita, mas uma igreja sã, né? Onde a gente vê que o povo de Deus se importa com a verdade, se esforça para viver uma vida de santidade. Essa é a igreja que a gente deve. E eu digo a você, é muito difícil a gente achar hoje em dia, viu? Muito difícil. Isso é por isso que eu perguntei, porque assim, do meu ponto de vista, sou muito leigo na minha relação a isso, né? Mas pensei muito sobre isso. Seria melhor estar sem igreja do que estar na igreja dessa, né? Eu penso o seguinte, Deus vai sempre dar um jeito da gente. A pessoa normalmente que consegue perceber essas coisas, eu penso que é Deus chamando para. Foi o nosso caso, né? Foi o nosso caso aqui. Deus nos chamando para iniciar um trabalho. Sempre tem como. Sempre tem como. Né? É porque a gente já pensa em ir para uma igreja já estabelecida, né? Mas às vezes é um chamado de Deus, mesmo na nossa humildade, nossa pequenez, nossa fragilidade, iniciar um trabalho, né? Nosso trabalho começou assim. Nunca foi a gente pensando, né, vamos fazer uma igreja, fundar uma igreja em Serrinha. Começou com, rapaz, o negócio tá feio, vamos estudar a Bíblia junto. Esse estudo foi crescendo, e Deus nos confirmou um chamado, né, ministerial para servir como igreja. Né? Tanto que até o nosso formato, né, é bem fora do comum, porque nunca foi um planejamento de ser uma igreja. Era povo de Deus reunidos, e isso foi encaminhando-se para se tornar uma igreja. E graças a Deus ele tem nos abençoado. Como eu digo, somos pessoas cheias de defeitos, cheias de falhas, mas buscando a verdade, a pureza do evangelho, a firmeza na fé, né, na vida cristã. Então, Deus os direciona sempre, ele não deixa seus filhos por aí desamparados, não. Nem que seja um grupo bem pequeno, ele ajuda a formar uma igreja, fortalecer. Porque a gente sempre pensa numa coisa meio estabelecida, assim, né? Mas... É porque eu fico assim, preocupado, porque tem muitas igrejas grandes, que as pessoas vão para encontrar Cristo, buscar a palavra de Deus, e acabam indo achando que estão buscando a Cristo. Estão caindo nas mãos desses bodes aqui, né? Que ele cita aqui. É verdade. É verdade. No caso, não seria uma igreja de Cristo. Tem muitas que a gente nem considera a igreja de Cristo. Nem considera, né? Via de regra, as neopentecostais, né? A gente não considera, né? Amém? Então, se colocar de pé para a gente agradecer a Deus e encerrar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos em santidade, vivermos debaixo da Tua graça, do Teu amor. O Senhor nos faça perseverar, ó Deus. Nós sabemos que não somos nós que perseveramos com a nossa força, com o nosso poder, com a nossa firmeza, com a nossa sabedoria, mas é o Senhor que conclui a boa obra que o Senhor mesmo começou em nós. É das Tuas mãos que ninguém pode arrebatar as Tuas ovelhas, ó Deus. Nem mesmo nós, com a nossa fraqueza, podemos nos perder de Ti, porque o Senhor é bom pastor, que procura as ovelhas, até aquela que, por algum motivo, se desviou do rebanho. Em nome do Teu Filho amado, nós agradecemos muito por isso, ó Deus, porque o Senhor tem se mostrado o Deus que nos sustenta, e eu te peço, confirma cada dia em nosso coração a fé verdadeira, não nos permita viver uma vida, um evangelho falso, uma vida falsa de fingimento,
de pessoas que oram diante dos outros só para serem apreciados, mas nos ajuda, Deus, a estar debaixo da tua graça, da tua misericórdia e sermos verdadeiramente salvos por ti. É o que nós clamamos a ti e te pedimos que o Senhor nos ajude a dar frutos, que é a evidência de que realmente o Senhor está conosco. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém.